Muito bem. Agora a gente vai falar sobre vestígios históricos, não é? Muito bem. Existe uma diferença entre fonte histórica e vestígios históricos, não é? Por exemplo, vocês já devem ter visto alguma coisa, uns objetos, alguma coisa chamada pintura das cavernas, não é? Que são as pinturas primitivas. Isso não são fontes históricas, são vestígios, não é? É um tipo de material que é deixado, não é? E que ele vai ter quase a mesma função que uma fonte histórica, não é? Mas a diferença é que essa fonte histórica, ela pode ser estudada de uma forma geral e por outras pessoas. E o vestígio histórico, ele só pode ser estudado ali naquele local. Um exemplo. Vejam essas imagens aí, acompanhem. Agora a gente vai ver a diferença entre fonte histórica, não é, e vestígio histórico. Não é? A diferença é muito pouco, então eu quero que vocês prestem bem atenção. Não é? Podem assistir várias vezes para não ficar com dúvidas. Os vestígios históricos são achados arqueológicos que mostram como uma sociedade vivia. Então vamos lá, a gente já tem aí uma coisa que diferencia as fontes dos vestígios. Os vestígios, eles são achados arqueológicos. As fontes não precisam ser achados arqueológicos, não é? Pode ser objetos que estejam em um museu, não é? Que estejam guardados, não é? Que uma produção de hoje que retrate algo de uma época passada, não é? E o vestígio não. O vestígio ele é algo que foi produzido naquele momento. Exemplos de vestígios. A gente tem aí esse desenho, não é? Dessa imagem rupestre, essa foto, melhor dizendo, uma foto dessa imagem rupestre, não é? E que a gente dá para entender o que é que está acontecendo, né? A gente vê que tem três figuras humanas, não é? E as figuras humanas é como se elas estivessem cercando um animal e provavelmente cercando o animal para caçá-lo, não é? E comê-lo, não é? Então é algo que foi feito nessa época, não é? E que mostra como as pessoas buscavam seu alimento, não é? Como elas caçavam, como elas viviam. Aí temos uma outra pintura rupestre, não é? Que tem a mesma situação. Figuras humanas correndo atrás de animais, não é? Então, o vestígio, ela tem a coisa de ter sido feita naquela época, não é? E que ela mostra como a coisa realmente acontecia. Outros exemplos, né, de vestígios. Exemplos de vestígios, quero que fique bem claro. A gente tem aí essa imagem, não é? E que mostra, não é, como é que os egípcios da antiguidade escreviam, não é? Eles escreviam, né, essa escrita hierográfica, que é uma mistura de símbolos com desenhos, e isso mostra o que é que esse vestígio mostra. Ele mostra como é que a sociedade egípcia daquela época escrevia. Era assim, essa mistura de desenho, de gravura, de símbolos que representavam uma coisa e outra. Então, isso é uma cópia fiel de como aquele povo usava a escrita, né? Do cotidiano deles. Né? A gente tem aí também essa outra pedra, e essa pedra ela tem uns desenhos, umas coisas escritas nela, que vai mostrar como é que a pessoa gravava as histórias ou escrevia. Não é? Então, esses são vestígios históricos. Né? Eles mostram como as pessoas faziam determinadas coisas em um determinado tempo, em uma determinada época. Fontes que não são vestígios. Né? A gente também agora tem que diferenciar. A gente vê aí essa gravura que mostra a sociedade romana na antiguidade.
Aí vou fazer uma perguntinha e ainda vou dar a resposta, mas vou dar um tempinho para você pensar. Será que a sociedade romana ela se organizava dessa forma direitinho? Será que o que é que a gente pode entender dessa mulher? Observe que tem uma mulher vestida de amarelo, não é? Qual será a posição social dela? Será que ela é rica? Será que ela é pobre? Não é? Vocês acham que essa imagem foi feita naquela época da antiguidade romana ou foi feita depois para representar a sociedade? Não é? Então, o que é que a gente vê? Vamos lá. Essa é uma representação da sociedade romana, só que não foi feita nessa época. Não é? É uma fonte histórica. Serve para a gente entender como as pessoas se vestiam, como andavam na rua, que a gente pode distinguir aí quem era pobre ou quem tinha dinheiro, não é? Como as pessoas organizavam o seu comércio. Mas isso não é um vestígio histórico, isso é uma fonte. Foi produzido depois, bem depois. Entenderam? Um outro. Esse acho que muito de vocês vão gostar. Aí temos uma cena da novela Os 10 Mandamentos. Nessa cena, não é? A gente vê os homens aí, de cabelo grande, barbudos, usando essas túnicas, não é? Aí eu pergunto, essa novela foi feita na época em que Moisés fez os 10 mandamentos ou é uma representação de como as pessoas viviam naquela época? Hein? Tempinho aí para responder. Se você respondeu que é uma representação daquilo de como as pessoas viviam naquela época, você acertou. É uma representação, mas é uma fonte histórica, porque vai nos dar a ideia. Como eu falei antes, o vestígio não. Foi algo que foi feito naquela época. Não é? Muito bem. Fonte contra vestígio, né? Versus vestígios. Aí a gente vai elucidar mais. Temos aí uma outra imagem, uma outra gravura, que mostra como uma família almoçando, jantando, seja lá o que for, não é? E a gente tem um senhor que é dono dos escravos aí, a mulher dele, que deve ser essa mulher que deve estar sentada, e ela está dando comida para os meninos que são negros, né? A gente vê uma escrava abanando aí provavelmente para tanger as moscas, né? A gente vê o criado esperando que o senhor termine para tirar o prato, né? Aí eu pergunto, será que todo mundo vivia dessa forma realmente? Será que realmente era desse jeito? Que alguém ficava em pé ali esperando em pé? Será que tinha alguém realmente para abanar? Será que essa família, todas as famílias, aceitavam que os filhos dos escravos ficassem perto da mesa? Né? Então, poderia ter acontecido isso. Né? Então, isso é uma ideia de como as pessoas viviam. Mas não quer dizer que todo mundo era assim na realidade para todo mundo. Né? Então, isso é uma fonte. Um vestígio, né, seria isso aí. Não é? A gente vê aí um bocado de traço escrito. E esse traço escrito, o que é que ele me diz? Ele diz que as pessoas dessa época, não é, escreviam assim. E escreviam onde? Escreviam em papel, em tecido, era com tinta, era com lápis, com caneta? Não. Eles escreviam com alguma coisa que pudesse riscar pedra ou riscar esse tipo, seja ela pode ser um bloco de argila, não é? Então, mostra como é que as pessoas escreviam. Então, isso é uma fonte, é um vestígio. Isso é verdade. Já a fonte, a gente pode ficar na dúvida, indagar. A gente sabe que tinha a escravidão, a gente sabe que tinha essa diferença social, mas a gente realmente não tem. Será que era desse jeito realmente que as pessoas jantavam ou almoçavam? Hein? Eu espero que tenha ficado claro a diferença entre fonte e vestígio.